forçar o fornecedor a cumprir a oferta. A cumprir a oferta de acordo com a informação que foi veiculada. E não com a informação deturpada, e não com a informação falsa. Então essa é a primeira alternativa. Você foi lá em razão de um material publicitário, em razão de uma mensagem publicitária, tentou comprar um produto, tentou adquirir um serviço, eis que percebeu que a mensagem não correspondia com a realidade. Você vai lá, vai buscar através do Poder Judiciário, vai ingressar com uma ação de obrigação de fazer. Esta ação de obrigação de fazer permite ao consumidor, através do judiciário, exigir o cumprimento da oferta, nos termos em que ela foi apresentada, gostando o fornecedor ou não. Então, essa é a forma natural de proteção. E o ponto fundamental qual é? Você pode utilizar, inclusive, os juizados especiais, os antigos juizados de pequenas causas, para viabilizar esse seu pleito, para viabilizar esse seu pedido. Você vai lá, sentiu lesado, achou que a publicidade era enganosa, te levou a erro, vai para o judiciário e fala, olha, eu quero o cumprimento da oferta, eu quero o cumprimento da publicidade, nos termos em que ela foi apresentada. Mas qual é uma outra alternativa? Nós podemos buscar aí instituições ou órgãos que vão proteger os consumidores, vão regular a questão publicitária. Nós temos como exemplo marcante o próprio PROCON. O PROCON, ele é um instrumento poderoso que o consumidor tem à sua disposição para buscar uma saída. Nesse caso, a diferença qual é? Nós estamos aí tratando de um aspecto administrativo. O PROCON ele pode eventualmente multar esse fornecedor, ele pode aplicar uma sanção, mas ele não pode forçar o fornecedor a cumprir a oferta, a cumprir o material publicitário da forma como foi apresentado. A única pessoa que pode forçar isso é o próprio Poder Judiciário. Isso é uma coisa muito importante que muitas vezes as pessoas confundem. Muito bem. Então, além do PROCON, existem outros órgãos, existem órgãos que vão regular essa atividade, a atividade publicitária, o que passa a ser também importante. Mas é importante lembrar o seguinte, que além dessa proteção individual que o consumidor ele faz pensando exclusivamente nele, existem outras instituições que permitem uma proteção mais ampla, uma proteção coletiva, uma proteção difusa. Nesse caso, nós temos até o próprio Ministério Público que pode atuar nesse sentido, protegendo não só aquele consumidor que foi lesado, mas protegendo toda a coletividade, protegendo toda a sociedade de consumo. Porque muitas vezes não é interessante ou não é viável você entrar com uma ação individual. Nesse caso, surge aí o Ministério Público que tem essa atuação muito mais ampla, uma atuação muito mais global. Lembrem-se disso. Muitas vezes, quando você tem acesso a esse material publicitário, você percebe o engano, você percebe o erro. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão percebê-lo. Existem pessoas que podem ser enganadas. E aí vem um detalhe da importância dessa proteção maior, dessa proteção coletiva, dessa proteção difusa contra a publicidade enganosa. Você não precisa necessariamente ter sido levado a erro. Ou seja, talvez você não queira comprar o produto, talvez você não vá comprar o produto. Mas o simples fato de ter colocado no mercado essa mensagem que permite o erro, ela deve ser banida. Ela deve ser afastada. Daí, a forma de proteção muito mais global permitida pelo direito do consumidor. É importante para a gente finalizar que a enganosidade, o erro, ele pode se apresentar sob diferentes matizes, sob diferentes formas. Mas como assim? O erro ele pode ser apresentado num texto, as informações são passadas, são equivocadas. O erro pode ser apresentado numa imagem, em que ele divulga uma informação através dessa imagem, desse elemento visual, que não corresponde à realidade.
Ou muitas vezes esse erro pode ter um contorno ainda mais subjetivo, através de associações. O ponto que todo mundo deve lembrar é justamente esse. A enganosidade da publicidade não está restrita ao elemento escrito. Todo mundo acha que a publicidade enganosa se restringe a isso, ao que foi escrito. Não, muito pelo contrário. A cada dia que passa, o consumidor moderno ele é mais visual. Está muito mais ligado à imagem, à plasticidade das formas, do que muitas vezes ao texto. Todo o material publicitário que nós olhamos, que nós temos acesso, são materiais visuais, muito ligados a esse elemento. Por essa razão, a enganosidade pode se manifestar dessa forma. Aliás, é a principal forma de manifestação. Eu coloco uma imagem, coloco uma foto, coloco uma ideia, e essa ideia não corresponde à realidade. Aí nós temos a noção de erro. O ponto importante qual é? Mas existem pessoas que deveriam perceber essa enganosidade. Quer dizer, as informações podem ser interpretadas, professor, isso poderia caracterizar sempre uma publicidade enganosa? Obviamente que não. Quando nós estamos falando de enganosidade, eu parto de um elemento obrigatório. Eu parto da vulnerabilidade do consumidor, ou seja, o reconhecimento da fragilidade. Mas isso não é uma fragilidade absoluta, é simplesmente um pressuposto. O consumidor é frágil e talvez ele não perceba. Logo, a análise da enganosidade, ela é feita por um juízo comum. O que uma pessoa comum, o que uma pessoa vulnerável tem condições de perceber e o que uma pessoa não vulnerável não tem condições de perceber. Isso é importante até na avaliação. Mas lembrem-se, avaliar uma publicidade enganosa não é uma tarefa tão fácil assim. O engano não é nítido. Justamente por quê? Porque o engano ele pode ocorrer de duas maneiras. Existe o engano que é provocado pelo fornecedor através de uma ação. Ele deliberadamente insere no material publicitário uma informação falsa. Mas ao lado dessa situação, o que nós temos? Nós temos a publicidade enganosa por omissão. Essa, sem dúvida nenhuma, uma das mais perigosas manifestações. Pela publicidade enganosa por omissão, eu deixo de mencionar uma informação relevante. E ao deixar de informar o consumidor, ele é levado a erro. Um exemplo bobo, mas muito ilustrativo dessa situação. Você resolve comprar um laptop, você resolve comprar um computador. E todos nós sabemos que o hardware, o computador, ele não funciona por si só. É necessária a composição com o software, os programas. E existem programas operacionais, programas para edição de texto, para elaboração de planilha, para navegação na internet, uma série de coisas. Isso, eventualmente, na venda, pode vir acoplado. Você compra o computador e tem um pacote desses programas para o seu uso. E aí, eventualmente, na publicidade, eles falam, olha, aqui nós temos a venda desse laptop com um sistema operacional incluído. Você ganharia o sistema operacional para, eventualmente, utilizar o computador. E é desta maneira que o material publicitário se apresenta, com o sistema operacional incluído. Só que eles deixam de mencionar que a licença desse sistema operacional é uma licença temporária. Ou seja, você não tem a licença plena, você tem uma licença temporária. É o que nós chamamos de licença de demonstração. É que existe um período específico, por exemplo, 3 meses. Então, ou seja, durante os 3 meses, você poderia utilizar desse software. Mas como ele não disse que era uma licença temporária, você eventualmente errou. Pagou achando que existia o programa, só que depois de 3 meses, esse programa simplesmente desaparece. É aí que nós temos a enganosidade por omissão. É uma informação relevante? Sem dúvida nenhuma. E essa informação deve ser prestada. Ao deixar de prestar informação, nós temos a publicidade enganosa e nós temos aí a possibilidade de uma sanção. Lembrando que